Então, página 18, vamos iniciar estudo da reta. E diz ali na apostila diz assim na apostila de vocês. No estudo da geometria analítica, boa parte das retas é representada por equações envolvendo x e y. Isso que a gente vai fazer agora. Vocês devem lembrar do ano passado que vocês trabalharam com retas e ela se apresentava assim, y igual, por exemplo, 2x mais 5. Isso é a equação de uma reta. Lembra que ano passado vocês aprenderam a equação da reta, da parábola? Isso é conteúdo do primeiro ano. Aí vocês faziam o gráfico, né, crescente ou decrescente, enfim. Isso ocorre porque se considera que uma reta, olha a definição de reta, é um conjunto infinito de pontos que possuem uma propriedade comum. Ó, gente, como é que eu vou desenhar uma reta? Um conjunto infinito de pontos. E sempre eu posso pôr mais um aqui no meio, ó, infinito de pontos. Isso constitui uma reta. Tá legal? Vocês têm ali um desenho, fiz um aqui no quadro também. E aí diz assim, abaixo do desenho. Existe uma relação específica entre os valores de x e y para qualquer ponto sobre uma reta. Essa relação é a própria equação da reta. E é isso que a gente vai ver. Que relação existe entre o x e o y? Que características que existem? Tá bom? Então é isso que a gente vai começar a estudar agora. Mas o primeiro item, olha ali na página 19. Condição de alinhamento entre três pontos. O que é isso? Olha lá. Por dois pontos quaisquer, é sempre possível construir uma reta. Gente, concordam comigo que se eu colocar dois pontos, por aqui só passa essa reta? Às vezes, quando a gente está em sala de aula, eu coloco dois pontos, dou o canetão para um aluno e peço para traçar uma reta. Aí depois eu digo assim, quem é o próximo aluno que vai traçar outra reta passando por esses mesmos dois pontos? Tem gente que às vezes vem e faz isso aqui no quadro, mas o que eu pedi? Uma reta. Tem outra reta, pessoal, que eu trace passando por estes dois pontos, que não seja essa que já está traçada? Não. Isso é um teorema da matemática. Por dois pontos passam uma única reta. Então, é só aquela ali, tá? Mas agora, ó, entretanto, quando são dados três pontos distintos, podem ocorrer duas situações. Agora não são dois. Quando são dois, nem se discute que passa uma reta. Mas quando são três, eles podem estar alinhados assim, pessoal, ó. Os três pontos podem pertencer à reta. Isso chama-se eles estarem alinhados ou chamam-se pontos colineares. Importante essa palavra, tá? Os vestibulares usam bastante essa palavra, colineares. Ruinzinha a palavra, mas é assim mesmo, tá? Ou condição de alinhamento, ó, eles estão alinhados, esses três pontos. Isso é a primeira situação. E a segunda, eles não estão alinhados. E nem precisaria dizer, porque se eu tenho três pontos e eles não estão na mesma linha, se um está fora, não vai formar um triângulo, pessoal. Ou eu posso ter assim, um aqui e dois fora, ó, mas também forma um triângulo. Ok? Então, são duas situações. Ou os três pontos estão alinhados ou não estão. E o que nós vamos ver agora é quando eles estão alinhados. O que acontece quando os três pontos estão alinhados? Tá bom? Então, eu gostaria que vocês olhassem. Vocês estão vendo aí na própria apostila os pontos ali A, B e C e uma reta desenhadinha? Esses três pontos estão alinhados, A, B e C. E cada um deles tem o x do A, o y do A, o x do B, o y do B, o x do C, o y do C. E olha ali embaixo que está aparecendo um determinante.
E sabem o que a gente vai dizer? Se 3 pontos A, B e C estão alinhados, eu vou dizer que o determinante que contém ó, o ponto A, esse não é o ponto A, x de A, y de A, x de B, y de B, x de C, y de C, e com o determinante sempre tem que ser quadrado, então eu preencho a terceira coluna comum. Para eles estarem alinhados, o determinante tem que dar 0. Ok? Isso é uma condição. Quem quiser anotar no formulário, pode anotar isso aqui, ó. Condição de alinhamento. Condição de alinhamento. Pode desenhar a linha com os 3 pontos e colocar esse determinante que tem que ser igual a 0. Pessoal, seria bem legal que vocês fossem anotando o que eu falo para colocar no formulário, tá? A gente não tá pessoalmente para depois eu ficar, né, falando que se o teu formulário tá bom, tá ruim. Isso aqui, o que tá aqui no meu quadro pode constar no teu formulário. Anota aí, tá bom? Olha a última linha da página 19. Essa é a condição de alinhamento para 3 pontos. Então, eu jogo os 3 pontos no determinante, a terceira coluna é toda preenchida com 1, e se der 0, eles estão alinhados. Então, nós vamos fazer um exercício com isso. Tá? Eu vou ditar um aí para vocês. Terminaram de anotar? Verifique, pode anotar aí no caderno. Verifique se o triângulo de vértices, desculpa, verifique se os vértices A, dois, dois, B, 6, 0 e C, 6 e 8 estão alinhados. Verificar se esses 3 pontos aí, né, estão alinhados. O que a gente vai fazer? Nós vamos jogar no determinante, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, preencher a última coluna com 1 e calcular esse determinante. Se der 0, eu vou colocar sim, estão alinhados. E se não der, você vai colocar não estão alinhados. Está pedindo para verificar, é sim ou não a resposta. Lembra que repete as 2 primeiras colunas aqui ao lado? Ou quem lembra pode fazer pela regrinha prática, sem problemas. Multiplicamos aqui. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 12, 6 vezes 8, 48. No sentido da diagonal secundária, não esquece que troca o sinal. Vai zerar, menos 16 e menos 12. Aqui, mais 12 com menos 12 eu vou cortar. 48 menos 16, 32. O que nós vamos responder? Que estes 3 pontos não estão alinhados. Ou a gente pode responder, não são colineares.
ok? Prof, se cair uma questão assim na prova, a gente precisa fazer essa conta? Por causa que assim, tipo, o B e o C dava para ver já que Aham. não... Sim, é que na verdade, Larissa, você vai ver, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma questão, eles dificilmente vêm como está aqui, eu só coloquei essa para vocês entenderem. Eles vão ocultar um ponto, um valor, ou do X ou do Y, e perguntar para que valor de M, de T, que valor tem que ter o M e o T para que eles sejam alinhados, tá? Porque assim fica muito fácil mesmo, eu entendo a tua dúvida, dá para perceber, né? Se a gente for desenhar, a gente já vê que dá um triângulo, tá? Tudo bem, eu posso aceitar essa justificativa, que é a tua pergunta, tá? Posso aceitar sim. E então, pensando nisso que a Letícia falou, vamos fazer a questão 13, tá? Que fala disso. Questão 13. Anotado esse, pessoal? Então, a 13 diz assim: qual condição deve ser estabelecida sobre M para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo? Pessoal, vamos conversar sobre o que a gente estava falando. Para serem vértices de um triângulo, concordam comigo que eles não podem estar alinhados? Porque se estão alinhados, o determinante dá zero. Ó, o determinante dá igual a zero. Agora, se eu tenho dois pontos na reta e um fora, vai formar esse triângulo. Então, o que eu vou dizer do determinante? Que é diferente de zero. Ok? Para formar um triângulo. Agora, o nosso recém não deu 34, então não estavam alinhados. Então, o que nós vamos fazer aqui nessa questão? Vou montar o determinante com os pontos, ó, 1, 1, o ponto B, menos 4 e 0, e o C, M, 2 e 1. Repito aqui as primeiras duas colunas. E o que nós vamos dizer? Que isso tem que ser diferente de zero. Que é isso que está perguntando. Para serem vértices de um triângulo, esse determinante tem que dar diferente de zero. Ok? Entenderam a condição? Agora a gente vai resolver, né? Resolvendo, então. Zerou aqui M menos 8, zerou menos 2, mais 4, diferente de zero. Portanto, M diferente deu menos 10 mais 4 menos 6, passa para cá. Se M não for 6, ou seja, se M for diferente de 6, é a condição para que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Quem me responde o que aconteceria se eu colocasse no lugar do M aqui, que aqui está o M, o 6? Dá zero? Determinante? Ia dar zero, né, Letícia? E aí eles seriam vértices de um triângulo? Não. Não. Então, M, você pode pôr qualquer valor aqui. Eu posso pôr 15, menos 14, 1/2, 0. Eu só não posso pôr 6 para serem vértices de um triângulo. Tá, pessoal? Só não pode ser 6. Pera, não entendi. Oi, Gabriel. Eu não entendi. O que você não entendeu, Gabriel? Do M ser diferente de 6. Você entendeu essa explicação aqui? Mais ou menos. Tá, mas a gente estava vendo até agora que se 3 pontos, só que é teoria, Gabriel, tá? Tem que ir absorvendo as teorias. 3 pontos estão alinhados se o determinante deles dá zero.
E 3 pontos formam um triângulo, ou seja, não estão alinhados se o determinante é diferente de 0. Já ajudou? A número 1 eu quero qual condição tem que acontecer para que esses pontos sejam vértices de um triângulo. Então, o determinante tem que ser diferente de 0. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, agora, eu gostaria que vocês voltassem lá para a teoria, na página 20. Quero dar mais um tópico pequenininho. Equação da reta a partir de 2 pontos. Tá? Pessoal, gravem bem isso que eu vou falar agora. Tem mais de uma maneira de chegar na equação da reta. Agora a gente vai chegar na equação da reta quando vocês tiverem 2 pontos. Tem outras maneiras que eu não vou falar agora quais são, porque tudo tem que ser no seu momento para não dar confusão. Mas essa então é uma das maneiras. Quando você tiver 2 pontos, a gente não conversou antes, que 2 pontos definem uma única reta, que não tem outra reta que passa por esses 2 pontos. Então, eu vou te dar 2 pontos e você vai me dizer que reta passa por esses 2 pontos. Tá? É isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Equação da reta que passa por 2 pontos. A equação da reta, ali na apostila de vocês, está a partir de 2 pontos. O que nós vamos fazer? Pessoal, eu tenho 2 pontos. Vamos supor que eu tenha o ponto A, então, x de A e y de A, e tenha o ponto B, x do B e o y do B. Mas eu quero a equação da reta. Lembra que nós conversamos hoje que a equação da reta tem que estar em função de x e y? Então, sabem como eu posso obter a equação da reta? Eu vou colocar x, y e 1 num determinante novamente. Aqui eu vou pôr o ponto A, então x de A, y de A e 1. E aqui eu vou pôr o ponto B, x de B, y de B e 1. E igualar isso a 0. O que significa isso? Se eu tiver 2 pontos, o A e o B, é estes valores que você conhece. O A e o B, o ponto A e o ponto B. Aqui você vai deixar x e y mesmo, porque a equação de uma reta tem x e y. Ok? Só estou vendo agora que na apostila de vocês eles colocam o x e o y aqui embaixo. É a mesma coisa, tá, pessoal? Não muda nada. Eu tenho o hábito de colocar aqui em cima. Lembra que quando a gente troca ordenadamente linhas por linhas, não se altera o determinante? Tá? Então, não vai alterar nada. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, eu quero fazer aquele exemplo que vocês têm ali embaixo, na página 20. Obtenha a equação da reta. No formulário, antes do exemplo, você pode anotar isso aqui que está no quadro no teu formulário. Equação da reta que passa por 2 pontos é essa fórmula aqui. Vai anotando aí, pessoal, para vocês não se perderem. Tá? Isso aqui pode ir para o teu formulário. Equação da reta que passa por 2 pontos. O x e o y daí vem de onde? O x e o y vão ficar. Eu quero achar a equação da reta que tem x e y. Tá. Vão ficar o x e o y, Gabriel. Posso apagar? Vamos fazer um exemplo. Vocês vão ver que é mais fácil do que parece até. Posso apagar, pessoal? Sim? Vamos fazer aquele exemplo ali, então.
Ó, eu quero a equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 3 e 5. Tá resolvido ali no inicinho da página 21, se quiserem só olhar, tá? Ó, eu vou colocar x, y, 1, o ponto A, ó, 2, 3 e 1, 3, 5 e 1. Ah, prof, nem fala que esse é o A, esse é o B, como é que eu vou saber? Pessoal, não importa a ordem. Se você quiser colocar o 3 e o 5 aqui, o 2 e o 3 aqui, tudo bem. Só não pode trocar x e y de um com o outro, tá? Agora, onde eu vou colocar o x e o y do ponto, pode alterar o lugar. Então, aqui repete x, y, 2, 3, 3, 5... igual a 0. Não esquece de igualar a 0. Vamos lá resolver isso. Aqui, aqui e aqui. 3x mais 3y mais 10. No sentido da diagonal principal. Agora da secundária. Menos 9, menos 5x e menos 2y. Igual a 0. Agrupa x com x, y com y, número com número. Menos 2x mais y mais 1 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. Viram que ficou igualzinha da apostila, sendo que eles colocaram x e y aqui embaixo? Não faz mal. Tá? Entenderam? Eu acho que é tranquilo, né? Não sei, tenho uma impressão. Vocês já sabem determinante, só coloca x e y, porque a equação da reta vem com essa cara aqui, tá? E para fechar, depois eu quero marcar um exercício. Olha o que diz ali, ó, equação geral da reta. Pessoal, a equação, eu tenho falado já em equação geral, né? Equação geral da reta. Mas a equação geral da reta, ela tem essa cara aqui, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Dá uma olhada se isso aqui não está na equação geral. Está. Nós já chegamos na equação geral. Quem é o A? O A é quem multiplica o X. Olha aqui, ó. Quem seria o A? Menos 2. Quem é o B? B é quem multiplica o Y. Quem seria aqui? 1. Ó, vou pôr aqui do lado. O A é menos 2. O B seria 1. E o C, pessoal, é o termo independente, quem está sozinho. Então, o C é o 1 também. Ok? Então, nada assim muito novo, só um pouco de nomenclatura, que a equação da reta tem algumas formas. Uma é a geral, que eu nem vou falar mais nada, porque é só isso, ó, vocês têm aí isso já escrito aí na apostila na página 21. E agora eu só quero falar ainda da equação reduzida da reta. Vou pegar essa mesma reta que nós temos aqui, tá? Equação reduzida da reta. A equação reduzida, hoje não vai dar para eu falar tudo sobre a equação reduzida. Mas eu quero falar um item só. A apostila aqui está falando em ângulos, outras coisas, mas isso eu não vou entrar hoje, que não vai dar tempo. Mas eu quero falar um tópico e é um muito importante. Nós vamos querer passar de uma forma da equação para outra. Por exemplo, eu posso pedir a equação geral e vocês terem que passar para a reduzida, ou vice-versa. Eu dar a reduzida e pedir para vocês passar para a geral. Como assim, prof? Eu nem sei como é a reduzida. Beleza? Então, anota aí. Sabem como é que eu passo da geral para a reduzida?
Simplesmente eu isolo o y. O que é isolo? Deixo sozinho o y. Pessoal, essa equação que está na forma geral, se eu quiser passar para reduzida, eu vou isolar o y. Olha como vai ficar. Deixa o y aqui. O menos 2x vai passar para o outro lado, mais 2x. E o mais 1 vai passar para o outro lado, menos 1. Essa aqui já é a equação reduzida da reta. Vejam se vocês entenderam. Como é que eu passo, então, da geral para a reduzida? Gente, anota em algum lugar aí da tua apostila ou do teu caderno, isolando y. Só isso. Eu vou isolar o y, deixar o y sozinho. Ah, prof, se aqui tivesse um 2y, já vou fazer um exemplo assim, porque essa aqui ficou mais fácil. Era 1y, né? Mas se tivesse outro número, depois esse número passaria dividindo. Mas eu vou fazer um exemplo assim. Gente, anotem aí tudo certinho, tá? Vamos fazer um oi. Alguém chamou? Não? Tá anotado? Vamos lá. Vou passar um outro exemplo, então. Eu tô com essa equação geral aqui, ó. 2x mais 3y menos 5 igual a 0. Eu tô com a equação geral da reta e eu quero que vocês passem para a equação reduzida. Quem me fala o que eu disse que vocês tinham que fazer? Alguém me fala alto aí, por favor? O que tem que fazer? Isolar o y. Isolar o y. Isso aí, Carol. Isolar o y. Vamos lá. 3y, vou deixar o 3 por enquanto. Deixando o 3y, o y não está isolado, mas não dá para fazer tudo junto, né? Deixa o 3y, como é que o mais 2x vai passar? Menos 2x e o menos 5 vai passar mais 5. Agora eu tenho que isolar y. O 3 que está multiplicando vai passar dividindo. Pessoal, e eu quero orientar que vocês façam assim, em partes. Porque essa parte aqui tem um nome e essa aqui tem outro. Se eu colocar assim, menos 2x mais 5 sobre 3, fica tudo meio embolado, porque imagina se aqui fosse um 6, pessoal. Só não anote isso aqui que eu vou apagar. Se aqui fosse um 6, o 6 sobre 3 eu não dividiria e colocaria um 2? Então, a gente deixa separado, mas eu quero que vocês vejam que isso aqui é a mesma coisa que isso. Ok? Mas é comum aparecer dessa forma. Então, eu passo 3 dividindo essa parte e depois essa. Tá? Esses nomes, essas coisas aqui, como se chama isso, isso a gente vai ver semana que vem. Tá? Mas eu quero que vocês entendam que agora essa é a equação reduzida da reta. Ok? Alguma pergunta? Se vocês não têm, eu tenho. Né? Se vocês não fazem perguntas, eu faço. Quem me fala, e se eu quiser o contrário? Se eu quiser passar, eu dou essa reduzida e quero chegar na geral, o que vocês fariam? Vocês sabem, vamos lá. Como é que eu posso sair daqui e chegar aqui? Passa o y Multiplica cruzado?
Larissa, fala depois, não vi quem mais estava falando. Larissa, fala. A Carol pode falar primeiro. Tá, Carol, se a Carol pode falar, tanto faz. Eu não sei se dá certo, mas multiplica cruzado e depois passa o x pro outro lado. Isso. Só o multiplicar cruzado, era isso que você ia falar, Larissa? Joia. Quando o denominador aqui for o mesmo, pode ser multiplicar cruzado. Só cuidem se aqui, por exemplo, fosse um 6 sobre 3, que a gente deixaria um 2, aí não daria para multiplicar cruzado, tá? Vocês vão ver que isso vai acontecer daqui para frente. Mas aqui tudo bem. Então, eu passaria esse 3 multiplicando, ó, não ficaria 3y igual a menos 2x mais 5? E aí, passo 2 para lá, ó, 2x mais 3y. Ué, por que o sinal... Ah, tá aqui. Menos 5 igual a 0. Entenderam? Passei tudo para lá, não chegou na geral aqui de cima? Chegou. Ok? E se o denominador for diferente? Quem me responde como é que eu faço se o denominador for diferente? MMC resolve primeiro daquele lado. Isso aí, Stephanie. Se tiver acontecido aquela parte de 6 dividido por 3 que dá 2 denominadores diferentes, faz MMC primeiro e depois igual a 0. Não esqueçam que a equação geral está sempre igualada a 0, tá, pessoal? A geral está sempre igualada a 0. Tudo bem até aqui? Não sei se foi muita informação hoje ou tranquilo? Vocês estão com umas carinhas? Tá. Então, olha só. Eu vou pedir... Olha que boazinha a prof é. Só número 14. Mas dá uma olhadinha na 14. É só para rir mesmo um pouco. Dá uma olhadinha no tamanho da 14. Mas vira a página. Mas é só a 14, tá bom? Que eu tô pedindo. Vocês vão mandar a 14 junto com aquelas duas questões da mediana para mim. Tá? Hoje é terça até sexta. Vai ser uma atividade aí que... Porque senão tem uns bonitos aí que não fazem as coisas, né? E eu preciso que vocês façam. Gente, vocês vão ver que geometria analítica, cada aula vai vir informação nova. E se a gente não fizer as antigas, vamos ver ali se todo mundo sabe como faz a 14. Tá todo mundo lá na página 25? Então, olha ali. Determine as equações geral e reduzida da reta que passa. Eu dou 2 pontos. Na A, na B, na C, na D, na E. O que vocês vão fazer, já que eu dou 2 pontos? Quem me responde? Alguém que não falou hoje ainda. O que eu vou fazer? João Pedro, o que eu vou fazer tendo 2 pontos? João Pedro? Oi, prof. Oi. Você tá aí? Você pode repetir? Desculpa que na hora de abrir o microfone travou um pouquinho. O que você faria na questão 14, letra A? Você sabe fazer? Com 2 pontos. Isso. Como é que você determina a equação geral da reta quando eu dou 2 pontos? Eu fazer normal. O que é fazer normal? O que é fazer normal, João Pedro? Eu fazer tipo o 2 e o 7, o 2 e o 1, e do lado colocaria o 1 e fazeria a determinante. Colocaria no determinante igualaria a 0. Isso aí. É só jogar no determinante igualar a 0. Vocês não vão chegar na equação geral da reta? E depois eu peço a reduzida. O que vocês vão fazer? Rafael, como é que eu passo para a reduzida? Tendo a geral. Isola o Y. Isola o Y. Pronto, é isso que é para fazer em toda 14, pessoal. Alguém não entendeu?
Tá? Então, tá terminando a nossa aula. Fica de tema número 14 e aquelas duas questões de ontem sobre mediana. Anexar e colocar lá na plataforma que eu vou abrir um espaço lá. Assim? Ai, Gabriel. Acho que... você montou um determinante, é isso aí. Isso, iguala a 0, Gabriel. Não esquece de igualar a 0. Passem para o restante que não conseguiu entrar na aula, tá? As meninas, a Cássia já está me mandando recado aqui. Acho que tem vários